Muito bem, pessoal. Então a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje, ok? O nosso tema da aula de hoje é o Present Perfect, ok? Que é um assunto que nós já estudamos lá no oitavo ano, revisamos no início do ano e hoje vamos aprofundar um pouquinho mais, ok? Então esse é um assunto que está lá na Unit 5, na nossa unidade 5, page 61. Então quem ainda não pegou o material ali, vai acompanhando pelo material, fazendo as anotações no livro, ok? Que daí fica bem completinho, bem fácil de acompanhar. Então vamos começar aqui vendo o que seria esse nosso camarada aqui, Present Perfect, ok? Some things you must know about the present perfect tense. Algumas coisas que vocês devem saber sobre o present perfect. Primeira coisa, revisão aqui, hein, moçada. We don't have this verb tense em português, so avoid translating. Então, ó, nós não temos esse tempo verbal no português. Então, evitem traduções. Procurem entender como que a gente usa esse tempo verbal, porque se eu ficar só na tradução, eu vou errar, ok? Segunda situação. It's a kind of past, ele é um tipo de passado, but it's different from the simple past, como o teacher estava comentando antes, né? Because it's somehow connected to the present. De alguma forma, ele está conectado ao presente por causa daquela situação que o teacher falou. O simple past vai precisar de um tempo no passado, tipo yesterday, last week, last month e assim por diante, na frase. Já o present perfect não. Ele vai falar de algo que aconteceu no passado, mas sem dar ênfase no tempo, dando ênfase só na ação, ok? E outra situação importante aqui que vocês precisam lembrar é que o present perfect is used in specific situations. Ele vai ser usado em situações específicas. And always with a past participle. Past participle, teacher, o que seria esse past participle? Vocês aprenderam isso lá atrás, quando viram o present perfect pela primeira vez. Então, vamos dar uma olhadinha no past participle. O que é o past participle, ok? Vamos lembrar esse camarada. Vou deixar aqui meu rosto aqui em cima de novo. Então, pessoal, o past participle... Opa, tá cobrindo aqui. O past participle seria a terceira coluna dos verbos, ok? Lembrem que em inglês os verbos eles têm três conjugações. Eles estão no infinitivo, que é o base form. Eles estão no simple past, que seria o passado simples. E eles estão no past participle, que seria o particípio. Todos aqueles verbos que para nós em português terminam com ado, edo ou ido. Comido, bebido, viajado, trabalhado e assim por diante. Então, quando o verbo for regular, aí vocês têm que lembrar que todos os verbos regulares terminam com ed. Então, no caso aqui, ó, avoid, que é o verbo evitar, no passado ele fica avoided, no past participle ele fica avoided. Não tem diferença, é a mesma forma. Quando o verbo for irregular, aí vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção, porque o past participle deles pode ser diferente. Por exemplo, aqui, ó, verbo to be, que é o verbo ser e estar. No simple past fica was ou were. No past participle fica been, ok? Break into, o que seria interromper? Break into no passado, broke into. No past participle, broken into. Então aqui uma forma diferente para cada situação. Quando o verbo é regular, como o teacher falou, não muda, né? Cancel, cancelled, cancelled. Alguns verbos irregulares têm a mesma forma para as três colunas, que é o caso aqui do verbo cut, cortar. Cut, cut, cut. Put é a mesma coisa. Put, put, put. Não muda nada, ok? Verbo drive. No passado, drove. No past participle, driven, ok? E finalmente o verbo cair. Fall. No passado, fell. No past participle, fallen. Teacher, só tem esses verbos? Não, pessoal. Todos os verbos possuem past participle. E lá no nosso livro vocês têm, se não me engano, no final, na contracapa lá, vocês têm uma lista com alguns verbos. Mas isso é super simples de vocês encontrarem. Qualquer pesquisa que vocês fizerem na internet, vocês já vão encontrar os past participles dos verbos, ok? Então, por que a gente tem que lembrar desse camarada aqui, do past participle, ok? Porque nós vamos ver um pouquinho agora sobre a estrutura do present perfect. Não basta a gente saber só o past participle e não saber como que é a estrutura desse tempo. Então vamos lá, toda frase no present perfect tem que ter o quê?
um sujeito. Eu coloquei esse carinha aqui para representar o sujeito. I, you, he, she, it e assim por diante. Todo tempo verbal em inglês precisa de um verbo auxiliar, que é aquela palavrinha que indica que está naquele tempo específico. Então aqui a gente vai ter o have ou o has, ok? O have a gente usa. Opa, deixa eu colocar o past participle aqui, né? Mais um past participle. O have nós usamos para I, you, we, you e they. O has nós usamos para he, she, it. Então, toda frase no present perfect, pessoal, tem que ter sujeito, mais o auxiliar have ou has, mais o verbo da frase no past participle. Ou seja, sempre temos dois verbos nas frases. Por exemplo, I have finished. Eu terminei. Não traduzam ao pé da letra. Traduzam o present perfect como o passado. Eu terminei. Vejam que eu não sei quando que eu terminei, por isso que eu estou usando o present perfect, ok? Posso contrair esse I have aqui por I've. Dá na mesma, ok? Na terceira pessoa, she has finished. Ela terminou. She's. Teacher, não vou confundir o X com o verbo to be? Não vai. Por quê? Se fosse o verbo to be, o verbo finish teria que estar com ing. She's finishing. Se depois do apóstrofe S vocês tiverem um verbo no past participle, então vocês sabem que nós estamos falando do present perfect. Seguindo aqui. Quando eu tenho uma frase negativa, mesmo esquema, sujeito, só que daí eu uso o auxiliar no negativo, né? Haven't ou hasn't, mais um verbo no past participle. Então, eu tenho lá, ó, I, you, we, you, they, he, she, it, tranquilo? Então, I haven't finished, she hasn't finished, ok? Cuidado aqui porque esse haven't é uma contração do have not. E o hasn't é uma contração do has not. Teacher, posso usar qualquer um dos dois? Pode, não faz diferença nenhuma, ok? Continuando, se eu quero fazer uma pergunta, tudo isso, pessoal, vocês já viram, vocês já conhecem, a gente só está retomando. Quando eu faço uma pergunta, então eu começo a frase com auxiliar. O auxiliar é have ou has, não é? Depois eu coloco o sujeito, depois eu coloco o verbo no past participle, não é? Então, lembrando, né, quais sujeitos que usam o have, quais que usam o has. E aí nós temos lá, have you finished? Você terminou? Ou então, has she finished? Ela terminou? Então, essa é a estrutura do present perfect, alright, pessoal? Então, so far so good, até agora tudo bem? Deu para lembrar do que se trata? Muito bem. Então, se está de boa, vamos partir então para how to use. Como usar esse camarada aqui? Então, lá atrás, quando vocês viram pela primeira vez o Present Perfect, vocês estudaram que nós usamos o Present Perfect para falar sobre experiences of life, experiências da vida. Algo que eu fiz alguma vez. Deixa eu colocar aqui o meu rosto para baixo, ok? Então, aqui, por exemplo, have you ever eaten snails? Você já comeu caracóis, que no caso aqui seria o escargot, né? Então, assim, nesse exemplo aqui, alright? All your life is being considered. Você já comeu isso aqui alguma vez na sua vida? Ok? Então, quando eu quero perguntar sobre algo que a pessoa fez alguma vez na vida, eu uso o present perfect, ok? Isso também não é novidade. E aí, na hora de responder, yes, I have already eaten snails. Eu já comi esses caracóis aqui. Ou no, I have never eaten snails. Eu nunca comi esses caras aqui, ok? Então lá atrás eu falei para vocês que a palavrinha ever, a palavrinha already e a palavrinha never são o que a gente chama de palavras-chave. Se eu uso essas palavras na minha frase, eu sei que eu tenho que colocar o present perfect. Ever sempre na pergunta, é o já, né, de alguma vez. Already sempre na resposta positiva e o never sempre numa resposta negativa, ok? Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar um pouquinho everyday situations. Então, a gente também usa o present perfect para falar de situações do dia a dia, para falar de situações do nosso cotidiano. Então, nesse caso aqui, we must use present perfect com as seguintes palavras, with the following words. Already, que nós já vimos antes, né, que significa já. E aí, pessoal, vão anotando no livro de vocês a tradução, porque isso ajuda muito, ok? Already, já, ok? Aí nós vamos ter a palavrinha just, ok? Just, vocês já conhecem provavelmente como apenas. Só que aqui, a palavrinha just vai significar
acabar de, no sentido de eu acabei de fazer alguma coisa. E eu sempre vou usá-la em sentenças positivas, já vou mostrar alguns exemplos para vocês, ok? E nós também vamos ter a palavrinha yet. E olha que interessante aqui. Esse yet, ele significa já, ok? Quando a gente está falando de uma pergunta, alright? E ele vai significar ainda quando tiver uma frase negativa. Até aqui tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Yes? Ninguém me responde, então eu acredito que sim, né? Então, olha só, como que a gente usa isso? Already, já, para frases positivas. Just, acabar de, para frases positivas também. O yet significa já, quando for numa pergunta, mas ele vai ser diferente do ever, vocês já vão ver por quê. E pode ser ainda se tiver numa sentença negativa. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns examples, ok? Primeiro deles para nós aqui, ó. Have you washed the dishes yet? O que eu estou perguntando aqui nessa frase? Alguém consegue aí me traduzir? Muito bem. Você já lavou a louça? Eu estou falando aqui de alguma vez na vida. Lavar a louça é uma coisa que você faz alguma vez na vida ou é uma coisa do cotidiano? É uma coisa do cotidiano, né? Então pode ser até que vocês não lavem a louça todos os dias, né? Mas é uma coisa do cotidiano. Então eu não posso usar o ever aqui, porque senão seria você alguma vez lavou a louça? Não é isso que a gente quer dizer. Então, have you washed the dishes yet? Você já lavou a louça? Como é que eu diria? Sim, eu já lavei a louça. Yes? Isso aí. Yes, I have already washed the dishes. Então, already numa frase positiva. Sim, eu já lavei. Diga. Então, aí que tá. A gente nunca vai usar o already em pergunta, tá bom, Matheus? Ele sempre vai aparecer em sentenças positivas. O já das perguntas, não, eu entendo isso, né? Você deve ter acostumado com essa forma, mas a gente sempre vai usar para perguntas ou o yet ou o ever. Se for algo que você está querendo saber se a pessoa fez alguma vez na vida, é o ever. Se eu estou falando de um já e do cotidiano, uma coisa normal do dia a dia, aí a gente usa o yet, ok? Então cuidado com isso, already só em sentenças positivas. Agora, e se eu quisesse falar assim, não, eu não lavei as louças ainda. Muito bem. No, I haven't washed the dishes yet. Notem então que o yet, além de aparecer na pergunta como já, também pode ser o ainda da resposta negativa. Eu ainda não lavei a louça, ok? E finalmente, perdão, nós temos aqui o sim, eu acabei de lavar a louça. Yes, I have just washed the dishes. Eu acabei de lavar a louça. Notem, pessoal, que assim, essas palavrinhas são o que o teacher falou que são palavrinhas-chave. Então, se eu tenho na minha frase yet, se eu tenho already e se eu tenho just, eu tenho que usar o present perfect. Mas prestem atenção numa coisa importante. Em algum momento aqui dessas perguntas, dessas frases, eu sei quando que as situações aconteceram? Pois é, mas esse há pouco tempo atrás, né, ele pode ser 10 minutos atrás, como pode ser uma hora. A gente não sabe exatamente, né? E aí, de novo, que eu bato na tecla de que o present perfect, ele sempre é usado para falar do passado, de algo que aconteceu no passado, mas que nós não sabemos quando que aconteceu, ok? Então, pessoal, basicamente, a pergunta que fica é: Did you understand? Mesmo que por cima, porque agora a gente vai fazer as atividades. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, that's all for today. Essa videoaula vai ficar disponível para todo mundo poder reassistir, ok? Tirar dúvidas e tudo mais. Depois o teacher passa o link para vocês. Agora nós vamos lá para a página 61 para fazermos alguns exercícios, ok?